Olha, vazou uma parte aí da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que estava preso e foi solto em setembro e que delatou Jair Bolsonaro. E a coisa tá feia, viu? O Mauro Cid, e a polícia tem provas de tudo isso, o Mauro Cid apontou Bolsonaro como chefão da quadrilha que falsificou dezenas de certificados de vacinação. Então a coisa tá muito, mas muito feia pro Bolsonaro, viu? O que aconteceu hoje foi o seguinte: parte da delação do Mauro Cid, que a gente ainda não sabia, veio à tona, e a polícia, segundo a Polícia Federal, eles têm provas. Tudo que vem à tona na grande mídia é porque a Polícia Federal já tem provas para que possa divulgar isso. Então, o que acontece? A Polícia Federal fez várias diligências no processo, no inquérito, que investiga ali se o Bolsonaro e outras pessoas falsificaram cartões de vacinação. No caso do Bolsonaro, é o cartão de vacinação dele próprio, Jair Bolsonaro, e da filha dele, a Laura Bolsonaro, que tem 14 anos, na época tinha 13 ou 12. Pois bem, o que acontece é o seguinte, não só eles tiveram os cartões de vacinação falsificados, muita gente teve. Muitos assessores do Bolsonaro foram presos, o tenente-coronel Cid foi preso no âmbito dessa investigação, e ali ele foi, pouco a pouco, convencido a delatar. Fez a delação premiada, até então todo mundo estava assim, pô, o que será que o Cid falou? Sabíamos que falou do Bolsonaro, sabíamos de alguns detalhes da delação dele, mas não sabíamos o seguinte: será que o tenente-coronel Cid apontou Jair Messias Bolsonaro como chefe de quadrilha? Sim ou não? Pois bem, agora já não há mais dúvidas, agora eu posso falar ACC, a casa caiu, porque Mauro Cid apontou Bolsonaro como chefão dessa quadrilha. Olha, não foram só os certificados de vacinação do Jair Bolsonaro e da filha dele que foram falsificados, também falsificaram o certificado de vacinação do Mauro Cid, das filhas do Mauro Cid, de vários assessores do Bolsonaro, vários seguranças dele, gente que inclusive depois do Bolsonaro ser presidente, ele tem direito a contratar 8 pessoas para serem seus seguranças. Para quem não sabe, ex-presidentes da República têm direito a contratar 8 seguranças, 8 assessores ali. E o Bolsonaro contratou 6 deles. Eram contratados pelo Bolsonaro e foram presos. E aí, o que acontece? Esse pessoal todo teve certificados de vacinação falsificados. Eles e seus familiares. E aí a Polícia Federal descobriu em mensagens do tenente-coronel Cid, e a boa notícia é o seguinte, é que esse pessoal continua sendo muito burro. Eu falei aqui inúmeras vezes, olha, o Cid é uma das pessoas mais burras que eu já tive assim notícia na política brasileira, porque ele não apenas teve o celular dele apreendido com todas as mensagens lá, o que pode acontecer com qualquer bandido aí que não sabe que está sendo investigado. Não. Depois de ter vou até mostrar aqui, o celular dele apreendido, o tenente-coronel Cid comprou um celular novo e fez o quê? Marcou uma opção assim, fazer backup de todas as mensagens na nuvem. Para traduzir em bom português, passou a salvar tudo que ele faz no celular na nuvem, nos servidores da Apple. Aí quando apreenderam o celular dele de novo, agora em maio de 2023, a gente está falando de maio de 2023, eu estou falando aqui 5 meses depois da tentativa de golpe de Estado fracassada pelo bolsonarismo. Ou seja, tiveram 5 meses para pensar no que fazer e tentar apagar as provas. E aí em maio, em pleno maio de 2023, são quebrados os sigilos do Mauro Cid e é feita uma operação na casa dele. E eu vou te falar qual que é a pior parte, que muita gente na imprensa não fala, assim, talvez, porque talvez para eles não seja relevante, que para mim mesmo se o Mauro Cid não tivesse com o celular dele naquele dia, como quebraram os sigilos telemáticos dele, a Polícia Federal teria acesso a todas as mensagens dele, porque estavam todas guardadas na nuvem, nos servidores da Apple. Então, apreender o celular do Cid, assim, físico, um celular, um iPhone a mais ou a menos, na sede da Polícia Federal, não ia fazer diferença nenhuma. O Cid deixou todas as provas lá. Mesmo se não tivesse, se ele fizesse igual o Anderson Torres. O Anderson Torres
foi para os Estados Unidos, quando voltou para o Brasil disse, olha, eu esqueci o meu celular. Que coisa, nossa, eu esqueci o celular lá nos Estados Unidos, que coisa. Mesmo se o Cid fizesse igual, a Polícia Federal teria acesso às mensagens. E aí, com acesso a essas mensagens, a Polícia Federal viu o seguinte, peraí, esse cara falsificou um monte de cartão de vacinação, ele é um dos chefes desse esquema, porque era dele, Cid, que partiam as ordens para falsificar cartões de vacinação, inclusive do Bolsonaro. E aí, pelas mensagens, lembre-se, a polícia tem as mensagens do celular do Cid. Não tinha do Bolsonaro, não tinha de alguns outros. Mas pelas mensagens você vê o seguinte, peraí, esse cara que é ajudante de ordens de Jair Bolsonaro estava ordenando para pessoas que cometessem crime de falsificação de documento, e aí, em nome do Bolsonaro, em nome de outras pessoas e tudo mais. Até aí, se você pensar numa investigação, não se pode prender ainda o Jair. Pode. Mas não é aquela coisa que fala, nossa, tem uma prova cabal para prender o Jair Bolsonaro, porque a prova cabal era contra o Cid. Pois bem, o Cid foi preso, o Cid delatou e apresentou todas as provas. De acordo com todas as provas apresentadas pelo tenente-coronel Mauro Cid e pelo pai dele, o general Cid, o que a Polícia Federal tem hoje é o seguinte, olha, o chefão desse esquema era realmente Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro pediu, tenente-coronel Mauro Cid falsificou os cartões de vacinação do Bolsonaro e da filha dele. No mesmo esquema, ele utilizou para isso certificados da Prefeitura de Duque de Caxias e utilizou um contato que foi investigado como possível mandante do assassinato da Marielle Franco, que é um vereador chamado Siciliano, lá do Rio de Janeiro. Não confundia com aquele petista ex-deputado que faz parte agora do governo Lula, que é o Siciliano. Não confundia com ele. É um outro Siciliano com S, que foi apontado como mandante da Marielle e que, em troca, fez um pedido ao governo Bolsonaro. Ou seja, teve uma contrapartida do governo Bolsonaro, que foi, ele falou, olha, eu tô com um problema com o meu visto dos Estados Unidos, vocês podem conseguir para mim um visto norte-americano? Para quem não sabe, hoje eu tive a curiosidade de olhar. Se você quiser um visto para os Estados Unidos, você fala, nossa, Thiago, tô afim de ir para Miami, pagar $25 numa cerveja e ainda mais 25% de gorjeta para ser mal atendido por um americano. Tô afim disso. Eu quero. O que eu faço, Thiago? Eu te falo, olha, se você morar em São Paulo, você vai ter aí, em média, 5 meses de fila para entrevista para conseguir um visto americano, tá? Para entrevista, que não quer dizer que você vai conseguir o visto. Se você morar no Rio de Janeiro, que pelo que eu vi aí, hoje mesmo eu vi, você vai ter 4 meses de fila, 130 e poucos dias, um pouquinho mais de 4 meses e meio. Se você morar no Nordeste, você consegue ali em Pernambuco, também a fila é de mais de 6 meses. Em Brasília também a fila é mais de 6 meses. Eu tive a curiosidade de olhar aqui no México. Eu tô aqui no México, eu quero também para os Estados Unidos. Não tenho visto, não pretendo ter. Mas se eu quisesse, no México aqui a fila é de 1 ano e meio para entrevista. Depois da entrevista vão te dar mais 2 ou 3 meses para te dar o visto, tá? Pois bem, o siciliano conseguiu visto assim, ó. Por quê? Porque alguém do governo federal agiu em favor dele. Peço aí a sua inscrição no Plantão Brasil, porque muito em breve, mas muito em breve mesmo, estaremos aqui comemorando a prisão do chefe da quadrilha, viu? Falou!